Amigos e amigas, um bom dia. Bom dia. Que a paz de Deus, a fonte criadora do nosso Mestre, aquele que foi e sempre será o caminho, a verdade e a vida de nossas vidas, e da nossa Mãe Maior Maria, Rosa Mística de Nazaré, esteja conosco hoje e sempre, agradecendo a presença de todos os irmãos e irmãs aqui encarnados, que prontificarem a saírem de seus lares logo cedo, para buscarem um pouco mais de luz acerca do Evangelho de Jesus e da nossa querida codificação kardeciana, como também agradecendo aos seus mentores, aos nossos mentores individuais, a cúpula espiritual do Grupo Espírita Irmã Marisa, que sempre temos uma satisfação de aqui retornar, porque sou também osasquense, e que possamos, com essa alegria de sempre, na condução de uma temática do Evangelho de Jesus e da codificação, buscarmos assim, quem sabe sairmos um pouquinho melhores do que quando aqui adentramos, porque sim, com certeza absoluta, esse há de ser sempre o nosso objetivo. E hoje então, queridos irmãos e irmãs, nesta manhã de domingo, gostaria de convidá-los para que acompanhemos, raciocinemos, busquemos uma compreensão um pouco mais ampla para aqueles que já tiveram contato com esse tema, ou para os que estejam pela primeira vez assim o tendo, de um capítulo, de uma das obras desta codificação kardeciana, materializada desde o final do século XIX, desde 18 de abril de 1857, onde a obra, o capítulo e os itens que escolhemos para trabalhar com os senhores e as senhoras, está intitulada em a terceira obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos trabalhar? Lembrando que ela veio ao lume desde janeiro de 1864 e queremos trabalhar logo no início, ali nos primeiros capítulos, onde estaremos com o item 5 e com os itens de 26 a 31, com o auxílio dos irmãos espirituais. Aqui não necessariamente estaremos trazendo a opinião, o entendimento e o estudo do professor Allan Kardec, o codificador. Não. Hoje traremos a opinião e o entendimento de praticamente 3 irmãos espirituais. Um que logo no início identifica-se como um anjo guardião na cidade de Paris. Temos também o Espírito São Luís, nessa mesma cidade, vem nos auxiliar. Já na cidade de Bordeaux, esse terceiro espírito é um irmão que adotou o pseudônimo de Bernardinho. Anos 1860 e 1863. E esse título desse capítulo 5 vem nos convidar a buscarmos entender quais são essas provas voluntárias e os verdadeiros silícios. Nós somos espíritos eternos, correto? Ocupando temporariamente um corpo físico de tantos outros que já ocupamos no pretérito. Assim, é natural que, conforme vamos estudando a doutrina, aprendemos que um espírito, a partir do momento ou um princípio inteligente que poderia atingir o reino nominal, ele vai buscando adquirir aptidões por meio desses exercícios reencarnatórios, para que ele eleve-se no campo da moral, que é a caridade, a fraternidade e o bem-agir, é uma das asas da evolução, mas também o campo intelectual, o estudo, a expansão de consciência, o sair do eu individual, buscando sempre o macro, o coletivo, ao ser o máximo de pessoas, que é essa segunda asa. Amai-vos o primeiro mandamento e instruir-vos eis o segundo. Jesus já dizia lá há 2000 anos atrás o que nós, hoje no século XXI, terceiro milênio, poderíamos compreender como certo em nossas oportunidades reencarnatórias. Então, assim, por meio dessas oportunidades anteriores, já vindo à nossa atual, é natural que em algumas oportunidades tivemos pensamentos e atos assertivos, outros não tantos, outros ainda que prejudicaram a nossa evolução, a nossa ascensão espiritual. Algumas situações estavam por nós traçadas por meio das petições que nós assim empreendemos antes de reencarnarmos em um corpo físico, em um orbe, por exemplo, o planeta Terra, por meio dos nossos mentores individuais, que serão desafios a qual nós seremos provados. Provas voluntárias que nós pedimos. Mas outras são situações que nós precisamos reparar do pretérito.
que ficaram pendentes, porque também disse o Cristo, a plantio é livre e a colheita é obrigatória, tanto por mal quanto por bem. Então, nesse momento final de provas e expiações, nesse momento turbulento que nós estamos vivendo no planeta Terra, guerras, corrupção, mentira, fome e tantas outras mazelas que nós acompanhamos, estamos em um mundo globalizado, vemos quais esses verdadeiros silícios a qual estão acometida a humanidade por não buscar um esforço um pouco maior em expandir a sua consciência, em entender-se como um ser espiritual imortal, temporariamente em um orbe reencarnado, e que os valores espirituais são os que devem vir à frente, aqueles que nós poderemos usufruirmos para a nossa eternidade em outras oportunidades reencarnatórias, e não os materiais, que são perecíveis, transitórios, fugidios. Então é compreensível, já nesse início, o que nós podemos depreender, o que esse anjo guardião, o que São Luís e o que Bernardino vem nos trazer nesses itens de 26 a 31, a qual nós já demos uma pincelada como pode ser o entendimento desses queridos irmãos e irmãs. Então vejamos que toda aprovação, ou seja, todo sofrimento ou dificuldade que nós estejamos enfrentando em nosso dia a dia, tem uma finalidade útil e deve servir para o desenvolvimento da inteligência, do intelecto, acima de tudo espiritual, do que o material, da paciência, da parte moral, da fraternidade, da caridade, de cada um de nós, sem sombra de dúvidas, porque é de baixo para cima, de dentro para fora, que nós vamos mostrando para o mundo se somos realmente genuínos cristãos e espíritas, para que aceitemos esses sofrimentos e dificuldades da vida sem que nós queixemos, que compreendamos aquilo que eu disse logo no início. Olha a importância de ter dado uma pincelada já nesse primeiro parágrafo que nós estamos adentrando. E é natural, queridos irmãos e irmãs, que nós reclamemos, que nós questionemos. Tudo isso que eu estou passando, provavelmente eu devo ter feito muita coisa errada no passado. É uma hipótese, sim. Lógico que ela é. Mas não apenas ela. E tantos outros que não as têm mais a reparar no presente, mas que pediram aos seus doutores individuais para que fosse desafiado, porque se assim êxito tivéssemos nesses desafios, nesses degraus evolutivos em um orbe na materialidade, por exemplo, Chico Xavier, por exemplo, Divaldo Pereira Franco, que desencarnou há 2 meses atrás com seus 98 anos de idade, verdadeiros baluartes do cristianismo. Poderíamos ascender, não apenas na oportunidade de voltar ao planeta Terra no próximo estágio evolutivo de regeneração. Por que não almejar algo mais? Já que disse Jesus que o plantio é livre e a colheita obrigatória, disse nele também que nós somos deuses, que nós podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Por que não almejar habitar Júpiter, Mercúrio, Saturno, Urano e outros mais planetas até mesmo fora do nosso sistema solar? Não foi assim que a Revista Espírita da edição de 1858, a primeira edição, assim nos demonstrou, quando Kardec entrevista Mozart, que aqui encarnou-se, mas aqui não era originário, e sim de Júpiter, um jupiteriano. Temos mais, temos Zoroastros e outros irmãos mais que eu convido-nos para que estudem nessa primeira edição da codificação kardeciana. As edições da Revista Espírita de 1858 a 1869, 12 edições ininterruptas. Então, não reclamemos, compreendamos, respiremos, digamos, o dia posterior há de ser melhor desde que eu tenho essa compreensão de que é importante para a minha alma que eu atravesse esses desafios e, acima de tudo, demonstre ao meio, desde o ambiente familiar até as pessoas que estão no ambiente profissional ou das ruas, que eu estou melhorando, que eu estou buscando lapidar o meu espírito, que eu estou, em comparação a reencarnações anteriores, fazendo com que a minha próxima seja mais assertiva, com oportunidades melhores de êxito. Então é por isso que os irmãos espirituais aqui nos convidam para essa compreensão e para que não nos queixemos, porque tudo está no seu eixo, tudo está caminhando como deveria caminhar, até mesmo nessas turbulências do mundo. É importante que todos os espíritos tenham oportunidades de serem testados. Alguns ficarão na Terra, outros serão recambiados
para mundos de provas e expiações ou mundos primitivos natural. Convido-os para que estudem duas obras que fazem com que nós compreendamos esse intercâmbio entre mundos, seja no lado positivo ou até mesmo no lado negativo, como a obra Caminho da Luz, de Chico Xavier por Emmanuel. Mas também convimos os exilados de Capela, de Edgar Armon. E assim vamos compreender o que, sim, Cristo estará certo e estará para toda a eternidade, a cada um conforme as suas obras. Vamos preocupar-nos com nós mesmos? Não nos preocupemos com o que o mundo, com que estejam fazendo as coisas erradas, não. Responderemos apenas então somente pelas nossas ações, certas ou erradas, ou as que deixaram de ser certas, por inobservância, por terceirizar, ou até mesmo por postergar para o futuro. Mas não podemos. Não basta que não façamos o mal. É imprescindível que executemos o bem em prol dos mais necessitados. Necessitados esses que também nós os somos. Não tenhamos dúvidas sobre isso. As provas têm por fim exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação nos traz esse querido anjo da guarda. A paciência, será que ela é uma atitude nossa de caridade para conosco mesmo e para com os nossos semelhantes? O alto perdão, o perdoar para que Deus nos perdoe. Não julgueis para que não sejamos julgados. Situações do dia a dia, fáceis de serem vivenciadas, jamais dificílimas, porque as pessoas nos testam. E quantas vezes nós testamos as pessoas? Aí depois de um momento a gente respira e pensa, poxa, eu não deveria ter pensado dessa forma, eu não deveria ter verbalizado isso, ou eu não deveria ter executado essa ação, porque quantos conhecimentos e quantas ações, por exemplo, a casa que nós aqui, os que estão circunscritos nesse bairro e bairros adjacentes, nos oferecem semanalmente, diariamente, de domingo a domingo. Por exemplo, o Grupo Espírita Irmão Marisa. No campo do estudo, no campo do atendimento assistencial, moral, os cursos, as obras sociais. Temos ou não temos a obrigação de nos melhorarmos? Temos ou não temos a obrigação de dizermos para nós mesmos, sim, eu preciso empreender essa reforma íntima para que eu tenha mais paciência, mais resignação, como aqui esse querido irmão Anjo da Guarda em 1863 está nos trazendo. Se estamos reencarnados nesse momento turbulento do planeta Terra, é porque de duas uma, ou pedimos para sim o fazer, para que se assim tivéssemos êxito, estaríamos ascendendo ainda mais em nossa caminhada evolutiva, ou por termos postergado o que competia a cada um de nós no passado, termos executado. Então aqui foi necessário que voltássemos nesse século XXI e terceiro milênio para lapidarmos em espírito e assim buscar compreender melhor todos esses ensinamentos que a codificação, que o Novo Testamento e que o dia a dia na convivência com os nossos irmãos e irmãs fazem com que nós tenhamos como oportunidade de execução. É um desafio diário, é o abandonar do homem velho na construção do homem novo. É a reforma íntima. São aptidões, irmãos e irmãs, que sim, tenham essa certeza nesta encarnação, independentemente do tempo em que estejamos reencarnados aqui neste órgão, seremos testados nos 7 dias da semana, não apenas em estado de vigília com os olhos abertos, por exemplo agora, uns 2/3 do dia, não, mas também desdobrados na madrugada, no outro 1/3, das 6 a 8 horas, quando o campo físico recusa para que estejamos desdobrados, aonde as nossas afinidades do passado estejam ali atrevadas, ou até mesmo no presente, ou de ambas. Quem de nós aqui, ao colocar a cabeça no travesseiro, não disse, antes de pegar no sono, queridos irmãos espirituais, meus mentores dessa atual encarnação, permita-me que eu esteja com vocês para o campo do estudo, para o campo fraterno da atividade assistencial. Não é assim que nós aprendemos nas aproximadas 20 obras do Espírito de André Luiz, por meio das mãos abençoadas de Chico Xavier. Quem não teve a oportunidade de ler e estudar, que assim o faça, que muitos de vocês irão ter como contribuição em suas vidas, porque lá André Luiz experienciava e acompanhava irmãos que estavam com o corpo físico em repouso e pelo naquele cordão prateado fluídico, a qual André Luiz
via que tinha aquela ligação do espírito para o corpo, eram úteis ao meio. Mas para isso, precisamos merecer, precisamos construir nos outros 2 terços. Quando estamos com os olhos abertos, por exemplo, agora. O plantio é livre e a colheita é obrigatória. Não no futuro, quando voltarmos para a elasticidade no mundo espiritual, mas é no já, no hoje, no dia a dia. E que bom que nós não nos lembremos tão pouco, tenhamos a permissão de assim saber o que nós fazemos no mundo espiritual os 7 dias da semana, para que não nos estraguemos, caso estejamos sendo bem úteis no campo do intelecto ou no campo da moral. E assim, não tendo esse conhecimento, vamos lapidando-nos no campo da ação, da faculdade da vida, do espírito, da matéria, que é estarmos acordados e interagindo com pessoas com mentes, ações e pensamentos diferentes. Obviamente, sempre diferente de nós, porque somos diferentes. Portanto, é possível nascer em uma situação penosa e de dificuldades. Porém, o mérito de cada um consiste em suportar os sofrimentos sem reclamar, resignado aos males que não poderá evitar. E sabemos que Chico Xavier, em algumas oportunidades, reclamava. Divaldo Franco também chegou a reclamar. Os que mais deram bons exemplos, quiçá nós que estamos em oportunidades ainda menores no campo do intelecto, como também no campo da moral. E como disse, isso é natural em um planeta de provas e expiações. Eles tiveram muitas ações, estavam sobrecarregados, mas deram conta do que eles pediram para passar. E nós, em nossas individualidades, que possamos também dar conta dos nossos desafios, que não serão fáceis, repito. Mas, se os mentores individuais assim competiam uns para que assim os absorvêssemos no decorrer de uma encarnação, é porque capacidade para isso nós tínhamos. Mas, repito, não há de ser fácil. Vamos refinar a nossa antena psíquica e espiritual para com o mundo espiritual, para com eles, que diuturnamente estão conosco, intuindo-nos, assoprando em nossos ouvidos espirituais, e assim saibamos o que eles querem que nós executemos dentro desse equilíbrio e não nos desviemos de nossa programação reencarnatória. Essa é a oportunidade que esse parágrafo agora nos convida a desenvolvermos. Quero trazer aqui, já que eu disse no início que estamos trabalhando com uma obra da codificação kardeciana, agora trazer um questionamento à sua respectiva resposta desta primeira obra da codificação, o Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, onde meu irmão Allan Kardec vai fazer a seguinte pergunta, que está atrelada a esse tema que estamos trabalhando em capítulo 5, itens 26 a 31. E Kardec faz o seguinte questionamento aos espíritos na questão 119. Deus pode livrar os espíritos das provas que devem sofrer para chegar à primeira ordem. Qual é a primeira ordem de evolução de um espírito? A perfeição relativa, porque a absoluta jamais um ser, uma criatura pode ter. Só o Pai eterno assim o é. Perfeição absoluta. Nós atingiremos a perfeição relativa, como assim o Cristo Jesus ainda o foi e o é, como assim os Cristos planetários de cada orbe, dos milhares desse universo, bilhões e trilhões que existem, também já atingiram essa perfeição. Então Kardec questiona se esses irmãos espirituais podem nos livrar dessas provas ou expiações para que atinjamos esse nível. Vamos ver o que os espíritos têm a responder sobre isso. Se eles tivessem sido criados perfeitos, eles têm, os espíritos, não teriam merecimento para gozar, para se beneficiar, para usufruir dos benefícios desta perfeição. Onde estaria o mérito sem a luta diária? De outro lado, a desigualdade existente entre eles é necessária a sua o quê? Personalidade. E a missão que lhes cabe nos diferentes graus evolutivos até que atinja o maior de todos. Como eu disse, a perfeição relativa está nos desígnios da providência do Pai, da fonte criadora de Deus que nós temos em nosso mente, nessa centelha divina que nos liga diariamente com vistas à harmonia do universo, com vistas em relação ao livre-arbítrio que cada um de nós tem
relativo, jamais absoluto, senão o orbe nem mais existiria, tampouco estaríamos tendo a oportunidade de aqui experienciarmos em uma reencarnação de todas as mazelas que nós estamos vendo que os governantes assim estão fazendo, e tantos outros que já fizeram no passado. Então esse equilíbrio é natural, e a consequência dessa resposta dos irmãos espirituais remete-nos àquilo que Jesus nos ensinou, e que também eu disse um pouco atrás: o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Não nos esqueçamos disso, queridos irmãos e irmãs, e assim nos atentemos e vibremos para que mais estejamos interagindo nesse campo de ação tão benéfica aos nossos espíritos, se assim esforçarmos para tanto. E na pergunta 258, o que Kardec questiona aos irmãos espirituais? Vamos ver se está atrelado ao nosso tema. Um estado errante, antes de uma nova existência corpórea, ou seja, quando os irmãos espirituais, por exemplo, os nossos parentes, estão no mundo espiritual esperando uma nova oportunidade reencarnatória, seja no corpo feminino ou no corpo masculino, e isso não importa. O espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? O espírito, antes dessa encarnação, respondem os espíritos, ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio relativo, jamais absoluto. Então, remete ao tema que nós estamos trabalhando, do capítulo 5, provas voluntárias e verdadeiro silício. Nós voluntariamente pedimos para passar por esses desafios que nós estamos passando. Então vamos nos esforçar para cumprir com aquilo que nós pedimos e que não nos foi imposto por outrem, seja pelos espíritos de luz ou por outros mais que estivessem ligados conosco em reencarnações pretéritas. Fomos nós que pedimos. Então, que ótimo que os espíritos nos esclarecem sobre isso. Novamente, voltando aos slides anteriores. Então, assim, não reclamemos. Entendamos, compreendamos e assim hajamos em prol de novos dias, de novos horizontes com esses esforços, cada um de nós empreendermos, porque somos nós que pedimos para passar, e quanto mais nós vamos tendo assertividades em concretizar esses desafios, outros mais os espíritos podem agregar em si a nossa programação reencarnatória. Olha como tudo existe como benefício no universo, porque estamos tendo atitudes para isso. Então mais poderemos ascender espiritualmente. Que bom que assim não é. E que bom e bem-aventurados sejam os que esforçam-se para tanto. Voltando ao Evangelho, querido anjo da guarda veio nos dizer novamente que, quanto a vós, pessoalmente quanto a nós, contentai-vos com as provas que Deus nos manda, não aumenteis a carga, já por vezes bem pesada. Ai, como há de ser, acompanhemos o mundo, a globalização, e vejamos quantas cargas pesadas os irmãos e irmãs têm, aí principalmente os que possuem cargos de responsabilidade num todo, que cuidam de populações de países. Aceita-as sem queixas e com fé. Eis tudo o que ele vos pede. Ele quem? O nosso Pai Maior, os nossos mentores individuais, Ismael, o querido anjo do nosso querido Brasil, coração do mundo e futuro pátria do Evangelho. Sim, são eles os que vibram pelas nossas assertividades, pelos nossos esforços individuais, pelas nossas recomposições mentais em cada dia que nós findamos, para que no dia seguinte melhoremos e sejamos mais assertivos, quando assim esforçarmos para tanto. Então sim, esse querido anjo da guarda corrobora tudo o que foi passado até agora e ainda mais nos incentiva para que sejamos pessoas melhores. Já Bernardino, como eu disse, que veio nos auxiliar também nesse capítulo 5, vem dizer que o verdadeiro espírita, mais que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Com certeza absoluta. Já em outro trecho, ele disse que ele pode, pois, sem medo, fazer todos os esforços para aliviar o amargor da sua expiação, das suas mazelas do passado que precisam agora ser aparadas, trabalhadas, vencidas e concluídas por cada um de nós em experiência atual reencarnatória. Porque somente Deus pode cortá-la ou óleo conectivo, prolongá-la, segundo o que julgar a respeito, o que julgar útil para a nossa evolução. Então Deus está sempre avaliando-nos em pensamento, em atos e em tudo mais que nós possamos fazer
em benefício ou até mesmo em malefício para nós mesmos e para os nossos irmãos. Alimentar-nos adequadamente, dormir o tempo necessário, ingerir o líquido correto, praticar atividades físicas. O corpo físico é a faculdade do espírito. Tomemos cuidado com isso. Responderemos ceitil por ceitil sobre cada pensamento, ação ou não ação que empreendamos, queridos irmãos e irmãs. Então averiguemos tudo que a codificação nos traz e o Novo Testamento do Cristo. E por que não dizer das obras complementares dos aproximados 500 livros já publicados de Chico Xavier, para não dizer de Divaldo Pereira Franco, os mais de 250. Então não vai ter desculpa ao voltarmos à erraticidade, que nós não tínhamos conhecimento, tão pouco oportunidade de interagir com o meio de forma simples, humilde, fraterna, despretensiosa e apagada, de preferência no anonimato. Anonimato, tornando-nos assim realmente verdadeiros, genuínos cristãos e assim melhores condições para o mundo oferecermos e vivenciarmos no nosso dia a dia. São Luís agora vem nos dizer que a verdadeira abnegação consiste em não temer a morte, quando se trata de ser útil ao meio. Porque sendo útil, poderíamos ser alocados em qualquer uma das muitas moradas da casa do Pai, como eu também disse no início. A codificação nos dá esse sustentáculo, esse subsídio deste que nós busquemos compreender, estudar e esforçarmos para tanto. Quanto mais útil nós pudermos ser, mais oportunidades de evolução teremos, não só nesse, mas em outros ordens. Não foi assim que Celina, a mensageira direta de Maria de Nazaré, assim o fez para Bezerra de Menezes, convidando-o para que reencarne em qualquer orbe do sistema solar ou até mesmo fora dele? Será que Chico Xavier também está tendo essa oportunidade? Será que Divaldo Pereira Franco, Papa João Paulo e outros mais, Papa Francisco e quantos outros no anonimato que são cristãos genuínos, ainda que não estejam vinculados a uma oportunidade dogmática religiosa? É isso que nos convida a esse raciocínio do irmão espiritual São Luís, na cidade de Paris, e que busquemos essa abnegação a todo momento em nossas vidas. Mas continua também São Luís ainda dizendo que, no item 31, os que aceitam com resignação os seus sofrimentos, por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura nas próximas reencarnações, não trabalham apenas para eles mesmos, para nós mesmos, e podem tornar os seus sofrimentos proveitosos para os outros. É uma pergunta, tem um ponto de interrogação. Então São Luís está nos questionando: se eu sou uma pessoa boa, se eu estudo, por exemplo, aqui no Irmã Marisa, se eu participo das obras sociais, se eu atendo as pessoas nas ruas, se eu torno uma pessoa melhor no meu ambiente profissional, que é imprescindível que trabalhemos, em qualquer outro mais lugar que nós estejamos, será que outros mais estarão sendo beneficiados com essa nossa mudança, essa nossa reforma íntima? É a pergunta. Eu acho que cada um de nós já tem a resposta, mas vamos ver qual é a resposta que ele nos traz em relação a esse questionamento. Esses sofrimentos podem ser proveitosos para os outros, material e moralmente. Materialmente, se vê o trabalho, as privações e os sacrifícios que se impõem contribuem para o bem-estar material do nosso próximo, seja ele quem for. Continua ele dizendo, já agora no campo moral, por exemplo, pelos próprios exemplos que nós podemos estar dando, com a submissão à vontade do nosso Pai Maior, que sempre quer o melhor, ainda que nós não entendamos, compreendamos ainda sobre isso. Esse exemplo do poder da fé espírita pode incitar os infelizes à resignação, a contentarem-se com os desafios que estão precisando passar para as suas também evoluções, salvando-os do desespero e de suas funestas consequências para o futuro, como por exemplo o suicídio, como por exemplo não cuidar do seu corpo físico, as aptidões que eu disse que nós temos que tomar cuidado e empreender em nossas vidas, a alimentação, o sono, exercício físico, o líquido que precisa ser ingerido e tudo mais que compete-nos em reencarnação assim executar. Então, nos dois campos, tanto material como moral, sim, podemos ser esses exemplos e ainda podemos, por meio do diálogo e esse também bem agir, fazer com que as pessoas
transformem-se, ou ainda que elas não estejam recebendo essa centelha divina, para já transformarem-se como nós estamos tendo a oportunidade dentro do Espiritismo, pelo menos elas não cometerão erros piores em comparação à das reencarnações anteriores, que é o feixe dessa resposta do irmão espiritual São Luís. Então é importante que sim, sejamos exemplos, reflexo do meio, como assim foi esses baluartes, queridos irmãos, que passaram aí, demonstrando a cada um de nós que é necessário, imprescindível que passemos pela porta estreita dos desafios existenciais. Não nos iludamos, retificando, não nos isolemos do mundo, não nos distanciemos do mundo, a fim de evitar as dificuldades diante das provações, das humilhações, etc. Faça-se forte diante da dor e da calúnia. Entre no ouvido e sai no outro. Por que nós precisamos nos ofender quando uma ou mais pessoas estejam procurando nos desequilibrar? É o que convidamos os irmãos espirituais. Ore a Deus e aos bons espíritos, aos nossos mentores individuais, pedindo-lhes auxílio, pois os sacrifícios voluntários atestam a nossa coragem, a nossa obediência à vontade do nosso Pai Deus, a fonte criadora que está nos céus, como está também na terra, em nosso íntimo e em qualquer canto do universo, pois cada uma de suas criaturas, em qualquer reino que esse princípio inteligente esteja interagindo para a sua respectiva evolução, ele quer a felicidade, a perfeição relativa, como eu disse lá atrás, que cada um de nós está programado a atingir. Podemos demorar um pouco ou acelerar a busca para esse estágio evolutivo. Então, não nos esqueçamos que Deus quer melhor a cada um de nós, mas que nós precisamos fazer por onde, porque é assim que funciona em cada uma das muitas moradas da casa do Pai, pois nada cai do céu e tudo precisa ser construção de nossos espíritos imortais. Quero trazer aqui um trecho entrelaçando ao tema do capítulo 5, itens 26 a 31, já que falamos de Divaldo Pereira Franco, tivemos irmãos espirituais como Joana de Ângeles, como Manuel Filomeno de Miranda, que muito deram seu contributo a cada um de nós na complementação da obra da codificação desde o século XIX, onde queremos pegar o livro Plenitude, e essa querida irmã espiritual, Joana de Ângeles, vai nos dizer que o nosso hoje representa as ações antes realizadas e o seu amanhã, o seu futuro. Amanhã, esse que nós não conhecemos ainda, defluirá das suas atitudes, dos nossos esforços, hoje desenvolvidos, empreendidos. Está dentro que a irmã espiritual Joana de Ângeles está nos dizendo, para com tudo que aqui nesse momento estamos raciocinando com a ajuda das intuições dos amigos espirituais. Ela está dizendo que nós temos que empreender a reforma íntima, que cabe a cada um de nós sermos os artífices da construção de um mundo melhor, intimamente e coletivamente falando. Sim, é isso que nos diz essa querida irmã espiritual, demonstrando-nos que sim, é importante que também estudemos as obras complementares da codificação kardeciana. E por que não trazer também o nobre Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que desde abril do ano de 1900 retorna ao mundo espiritual e trabalha, ajuda-nos na psicosfera da erraticidade para com milhares de médicos espirituais, não só nos hospitais vinculados às nossas estruturas físicas dos centros espíritas, com seus médicos e enfermeiros, mas também em todo e qualquer canto ao qual a necessidade faça-se necessária. Então Bezerra vai nos dizer que todo tempo é tempo de Deus. E seria um desperdício total gastar as horas dos nossos dias no cultivo das lamentações, das reclamações, queixas, pessimismo, azedume e má vontade, porque isso não agrega em nada ao nosso espírito imortal. E mais, isso pode fazer com que irmãos espirituais em desequilíbrio, em ainda ignorância, acheguem-se ao nosso campo de ação e venham a nos prejudicar, ainda que indiretamente. Queremos isso para nós e para os nossos queridos irmãos em desafio existencial reencarnatório nesse século XXI, terceiro milênio? Não queremos. Então, vejamos e
interiorizemos isso que Bezerra de Menezes está nos dando como sugestão, jamais como uma imposição. Por que não trazer também a querida irmã Madre Teresa de Calcutá, agregando-se a esse tema e dizendo-nos de que nós não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor, e o que mais? Feliz, satisfeito, demonstrando que sim, estamos sendo cristãos e espíritas na prática. E se ainda não estivermos sendo, esforcemos, exercitemos esse esforço, porque é para isso que nós estamos, por exemplo, aqui no Grupo Espírita Irmã Marisa, para que nós sejamos pessoas melhores em nosso dia a dia. Senão, o que há de nos agregar em nossa eternidade aqui estarmos? Apenas para escutar uma palestra, para tomar um passe e não buscarmos sermos pessoas melhores no nosso dia a dia. É essa reflexão que todas as temáticas que aqui são empreendidas, seja pelos expositores, seja pelos monitores dos cursos que aqui a casa oferece, demonstram-nos na prática, sendo que nós que estamos aqui somos os primeiros que temos que dar exemplo, porque não basta falar, tem que executar. Mais do que qualquer pronunciamento, vale o exemplo, já dizia Enéas Carneiro. Então, esforcemos-nos para tanto e assim agradecemos essa querida irmã Madre Teresa de Calcutá, que tanto colaborou conosco e ainda continua colaborando no mundo espiritual, como a irmã Dulce e tantas outras mais. No livro que foi publicado um ano após o meu nascimento, em 1982, de James R. Sherman. É uma frase que, inclusive, é atribuída de Chico Xavier. Mas não, o autor original é James R. Sherman. Ele vai dizer nessa obra que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, vírgula, atentemos-nos a isso. Qualquer um de nós podemos começar agora, no hoje, neste minuto em diante, a fazermos, a executarmos, a concretizarmos em nossa programação reencarnatória um novo fim mais assertivo em comparação às reencarnações pretéritas. Podemos ou não podemos? É esse que faz o convite do capítulo 5, itens 26 a 31 aos nossos espíritos mortais, ou não? Sim. Espero que é esse o recado que tenha ficado a cada um de nós para, inclusive, com essa contribuição de James R. Sherman, e assim busquemos sermos pessoas melhores no nosso dia a dia. E por que não trazer Francisco também de Pietro de Bernardone, que no século XI muito fez, que nós conhecemos ele por Francisco de Assis, dizendo que nós devemos ser um instrumento da paz do mundo. Pelos nossos exemplos, então, também está dentro de tudo que até aqui pudermos raciocinar acerca do tema que nós estamos trabalhando. E fecho esse nosso bate-papo fraterno, queridos irmãos e irmãs, da esquerda para a direita, com esses irmãos que fizeram, fazem e farão para a eternidade, continuarão dando-nos os exemplos que também nós assim o faremos, como eles o fizeram. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, Emmanuel, que foi mentor de Chico Xavier no Centro de Fé Jesus Cristo, o Caminho, a Verdade e a Vida, Maria Rosa Mística de Nazaré, o codificador Allan Kardec, professor Hippolyte, Leon Benizar Rivaio, e no centro sentado, na imagem que nós tanto o conhecemos, e tanto damos gratidão ao seu esforço, nos seus 92 anos de vida física, até o ano de 2002, Francisco Cândido Xavier, convidando-nos para que diariamente construamos o conhecimento. Disse o Cristo: amai-vos, eis o primeiro mandamento, mas instruir-vos, eis o segundo. Então vamos nos instruir mais? É o convite a cada um de nós, aos nossos espíritos imortais, para a nossa eternidade. Se melhores pessoas quisermos ser, e melhores mundos quisermos interagir e dividir com os nossos. Mas eles também convidam-nos ao autoconhecimento. E o que é o autoconhecimento? Se eu não reconheço, assumo e trabalho as mazelas que ficaram pendentes, que foram empreendidas por mim mesmo no passado, de reencarnações pretéritas, como eu hei de divisar no futuro, em próximas oportunidades reencarnatórias, não mais ter que reincidir nesses erros, trabalhá-las. Então, o futuro há de ser o trabalho e os nossos esforços no presente. É o autoconhecimento. E por que não dizer como feixe desses dois itens anteriores? A prática do bem, da caridade, da fraternidade, que fará com que nós sempre sejamos pessoas melhores. E assim, digamos a nós mesmos, cabe a cada um de nós fazermos por merecer os nossos esforços que reverter-se-ão, que aplicar-se-ão em prol dos nossos queridos irmãos e irmãs
por meio desses exercícios que são diários e desafiantes, acima de tudo. Então, em finalização, já partindo para a vibração final, agradeço a presença dos irmãos e irmãs, tanto encarnados como desencarnados, aos seus mentores individuais também, e que possamos, a convite desse capítulo 5, itens 26 a 31, e as obras complementares que aqui trouxemos, avaliarmos quais são as verdadeiras provas voluntárias e os serviços que nós estejamos passando e não reclamemos e transmutemos tudo que é negativo em positivo desses nossos esforços individuais. É isso o convite do capítulo 5, item 26 a 31. Pede que nós vivemos do portão para fora, de hoje em diante, do Grupo Espírita Irmã Marisa. Então, assim, já agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, aos nossos mentores individuais, vibrando pelo nosso planeta, para os locais que estão em sofrimento, em guerras, em fome, corrupção, em mentira e em tantas outras mazelas ainda reinantes, infelizmente, em nosso orbe, nesse século XXI, terceiro milênio. Que os espíritos de luz e os mentores individuais de cada um desses queridos seres, que um dia também como nós serão Cristos planetários, porque disse o Cristo, vós sois deuses, vós hei de fazer isso que eu fiz e muito mais, eles também possam acordar para essa realidade da eternidade do Espírito, das múltiplas reencarnações, da lei das muitas moradas da casa do Pai, para que assim construamos um mundo melhor e assim usufruamos dos benefícios que por nós precisam ser construídos. Então que fique essa nossa vibração para cada um desses queridos seres, como também os que estejam em nossos lares, no campo reencarnatório, buscando os seus progressos evolutivos, vibramos também para os nossos parentes que lá estão no mundo espiritual, vibrando por nós, orientando-nos também para que não desanimemos, e que tudo isso faça com que busquemos sempre dias melhores por meio desses nossos esforços individuais. Que assim seja, graças a Deus, em um ótimo atendimento na sequência de nossas atividades com os passes, com as energias que aqui receberemos, e que todas elas possam, já em tratamento dos que aqui já estão as recebendo, ou os que estejam aqui pela primeira vez, que as receberão, fazer com que vocês tenham mais saúde, tanto física como também espiritual em suas vidas. Que assim seja.